chegando na sua rádio Azadep, o programa que entrevista, que leva informação direta e sem rodeio, que tira as dúvidas e deixa você bem informado. Comigo, a presidente da Azadep, conselheira do Conselho Estadual para Assunto da Pessoa com Deficiência. E hoje, no lançamento do nosso programa Azadep Entrevista, terei o imenso prazer em entrevistar o presidente do Conselho Estadual, o senhor Francisco Núcio Serigoni, mais conhecido como Chico Pirata. Gostaria de participar comigo? Mande suas perguntas no nosso Facebook Azadep Paulínia. Teremos prazer em te responder. É um prazer te receber aqui, Chico. Quero te pedir que faça aí um pequeno resumo da sua trajetória nessa área para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor. Fica à vontade. Beleza, Valdirene. É um prazer imenso participar aí da sua programação, da programação que está iniciando agora as entrevistas, mas que já tem você aí uma militante antiga nessas questões de YouTube e de outras redes sociais, então é um prazer imenso participar junto com você disso. Bom, eu sou o Francisco Serigoni, sou aqui de Piracicaba, tive poliomielite com 9 meses de idade, depois eu fiquei um bom tempo sem andar até os 6 anos, voltei a andar, fiz várias cirurgias com 14 anos, 15 anos, 16 anos. Depois eu entrei na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Normalmente estudei em escola normal, como todos os outros alunos, e aí eu fiz a Exalc, me formei em engenheiro agrônomo. Depois eu fiz pós-graduação em energia nuclear na agricultura, e aí fui para a vida, né? E na vida, quando eu estava aqui como secretário do prefeito de Piracicaba, em 1980, finalzinho de 80, eu conheci um grupo de pessoas com deficiência da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, da FCD. E como eu era secretário, eles foram pedir apoio para o secretário para umas atividades que eles queriam desenvolver. Aí eu gostei do grupo e no fim eu me engajei e comecei a participar da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Depois eu fui coordenador aqui da Fraternidade em Piracicaba, aí fiquei coordenador adjunto da equipe estadual. Ao mesmo tempo, quando eu era da equipe estadual, eu participei da primeira e da segunda gestão do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, nos idos de 84, já vai fazer logo 30 anos ou mais. Então nós começamos aí a participar mais. Depois eu fui tesoureiro latino-americano da Fraternidade Cristã e depois eu fui coordenador intercontinental da própria fraternidade, que é um movimento internacional que está presente em 45 países. E agora desde a gestão passada, sou membro do Conselho Estadual e esse ano passado eu fui eleito o presidente, juntamente com você, que me ajuda muito lá. Obrigada, Chico, é um prazer estar lá com você, né? A gente já teve outros momentos aí junto, né? Agora eu queria te perguntar, para tirar a dúvida de muitos aí, por que Chico Pirata? Né? Então, esse é um apelido que eu recebi quando eu estava no científico, né? Agora é colegial, naquela época chamava científico. Eu estudava no Dom Bosco e os alunos, quando eu fui operado do braço, eu vim com o braço tudo engessado, né? E parecia uma asa aberta assim, né? O braço ficou engessado junto com o peito, né? E aí começaram a me chamar de bracinho de anjo. Aí o apelido não pegou, porque era tudo branco, né? Aí quando não pegou apelido, começaram, porque minha mão ficava um pouco inclinada, eles começaram a me chamar de Capitão Gancho. Também não pegou apelido, até que eles chamaram de Chico Pirata, aí o apelido pegou. Aí eu entrei na Exalc e eles iam dar um novo apelido, como eu já tinha, continuou esse apelido e até hoje. Chico,
Então, vamos começar. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo da pandemia, quais são as dificuldades que as pessoas com deficiência estão encontrando? Então, Valdirene, veja bem, logo no início, quando foi divulgado que era uma epidemia a nível mundial, portanto era uma pandemia, e que era um vírus que tinha um contágio bastante rápido e a mortalidade estava se prevendo que seria uma mortalidade alta, o principal problema que surgiu naquele momento era a questão da comunicação. Como informar as pessoas com deficiência, principalmente aquelas que têm dificuldades de ouvir e têm dificuldade de enxergar, que hoje é tudo pelas mídias sociais, como é que a gente ia transmitir essas notícias, essas informações de como a pessoa tem que se comportar, de como ela tem que se prevenir para não adquirir essa doença, a Covid-19. Então, a primeira dificuldade que nós tivemos foi informar. Aí surgiram novas formas de informar, e aí nós vimos a grande preocupação e o grande valor que tem a comunicação inclusiva, né? A acessibilidade na comunicação. Uma comunicação que possa servir para todas as pessoas e não só para um grupo, ou aquele que entende melhor as coisas, ou aquele que ouve melhor, ou aquele que enxerga melhor. Não, para todos. É importantíssimo que essa comunicação chegue a todos. Isso foi no primeiro momento. No segundo momento, nós sentimos que as pessoas com deficiência estavam ficando para trás, porque toda a legislação nossa, a nível internacional e também a nível nacional, mostram que, nos casos de emergência, as pessoas com deficiência são consideradas prioridades, são consideradas pessoas de risco. E nós começamos, então, a reivindicar dos governos que desse uma atenção especial para as pessoas com deficiência. Essa foi a segunda dificuldade que nós tivemos nesse tempo, né? É como se as legislações parassem de ter valor nesse período. Não, a legislação, né? A nossa Convenção Internacional diz que, nos casos de emergência, as pessoas com deficiência têm que ser atendidas prioritariamente e assim por diante. E mais, nós sentimos que as pessoas com deficiência são mais vulneráveis. Não porque elas têm doenças ou não, mas porque a própria atividade física é normalmente menor e, portanto, a resistência dela é normalmente menor, as dificuldades são maiores e, portanto, poderia adquirir com mais facilidade essa doença. Então, esse foi o segundo momento. E no terceiro momento foi a questão de acompanhar as pessoas com deficiência que precisavam de acompanhante nas internações, elas terem a possibilidade de ter acompanhantes. Por exemplo, as pessoas autistas, né? As pessoas com deficiência intelectual que têm dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, o autista tem muita dificuldade até de usar a máscara, ele se incomoda com a máscara, né? E a máscara nós vimos que é uma atividade essencial para prevenir o Covid e assim por diante. Então, essas três foram as principais dificuldades. A primeira, comunicação. A segunda, reconhecimento de que somos um grupo de prioridade. E o terceiro, o acompanhamento de pessoas que adquiriam a Covid no seu tratamento interno nos hospitais. E sobre a quantidade de pessoas com deficiência com Covid, o Conselho tem um número referente a isso? Então, Valdirene, essa é uma questão que nós estamos reivindicando de todos os órgãos, porque essa não aparece nenhuma estatística, aparece jovem, aparece idosos, aparece crianças, mas nenhuma estatística não tem não é anotado esse dado no material que registra as pessoas com Covid, né? Então, nós não temos nenhuma informação. Tem, assim, alguma informação de pessoas que, uma ou outra pessoa que foi atendida e não foi bem atendida, ou foi bem atendida, né?
Então, teve uma informação de um óbito de uma pessoa autista em São Paulo, teve a informação de uma outra pessoa, uma cadeirante em São Paulo, que foi atendida e se recuperou. Então, nós recentemente, a semana passada, tivemos uma reunião com a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, juntamente com os outros presidentes dos outros conselhos estaduais, e nem a nível nacional tem nenhum estado tem nenhum dado, nem a nível nacional tem dado a respeito disso, né? Então, esse estamos insistindo para que seja anotado esse fato, né? Para que depois a gente possa fazer um balanço, mas pelo jeito ninguém se dispôs, os órgãos não se dispuseram a anotar, e acho que nós vamos ficar sem esses dados aí. Eu acho que a gente precisa pensar no mecanismo aí até em relação à saúde, né? Porque a própria saúde não está fazendo isso, né? Ela não tem esse recorte. Não tem. Nem no Covid, nem no geral, né? Nem no geral. E nós temos que preocupar também com essa questão de dados, que agora é época de fazer o censo, né? Uhum. Então, nós estamos aí também acompanhando para ver como é que vai ser esse censo nosso aí. Ô Chico, vamos para a próxima pergunta. Como está sendo o trabalho dos conselhos nessa atual crise? Olha, bom, primeiro que nenhum deles está fazendo reunião presencial, né? Seja a nível nacional, o CONAD, seja a nível estadual, todos os conselhos estaduais, seja a nível municipal, né? Todos eles estão fazendo reuniões, tentando se reunir virtualmente, né? Então, nós aqui em São Paulo já estamos na terceira reunião, fizemos 2 reuniões virtuais, vamos fazer a terceira agora na próxima quinta-feira, mas a ação agora é acompanhar, a maioria dos conselhos estão acompanhando o que cada secretaria estadual e municipal está fazendo com relação à Covid, e principalmente tentando proteger os direitos das pessoas com deficiência no atendimento à Covid e também nas outras questões relacionadas, como, por exemplo, o auxílio emergencial, o recebimento de cesta básica, o apoio, porque tem muitas pessoas que precisam de cuidadores, né? E hoje precisa ficar longe, mas eles não têm como ficar longe de cuidador. Tem gente que precisa até, para tudo precisa de cuidador. Portanto, os cuidados com relação a isso, a necessidade que eles estão passando. E outra coisa muito importante que está surgindo muito é um acompanhamento psicológico. Tem muita gente que está entrando em depressão, que está ficando muito em casa, e isso tem causado problemas psicológicos. Então, nós temos aí recomendado, foram estabelecidos alguns programas de atendimento virtual para essas necessidades, e basicamente os conselhos estão acompanhando isso. E alguns deles, e inclusive nosso também, mas muitos deles estão fazendo lives, né? Com informações a respeito da legislação, com respeito aos direitos das pessoas com deficiência, com relação às necessidades. Então, essa ferramenta live está sendo muito usada pelos conselhos no Brasil todo. Que bom, Chico. Eu acho que para informar é extremamente necessário, né? Afinal de contas, as pessoas com deficiência já vivem reclusa o tempo todo, né? A maioria. Eu acho que isso só piorou com essa pandemia. Mas agora, para a próxima pergunta, talvez você já tenha até respondido, né? Que é basicamente isso aí. Quais os cuidados as pessoas com deficiência devem tomar diante da pandemia? Algumas coisas já, mas tem alguns cuidados específicos para as pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência, muitas delas usam equipamentos, né? Usam bengalas, usam muletas, usam cadeira de rodas, prótese, órtese, e isso tudo precisa ser higienizado, né?
os andadores, as muletas, as bengalas, tudo isso pode acumular o vírus e pode transmitir. Portanto, isso tudo precisa ser higienizado. Usar a máscara, quem pode usar a máscara, acho que tem que usar a máscara quando for sair ou por alguma necessidade. Se puder ficar em casa é melhor, porque ainda nós não estamos numa fase tão assim de baixa infecção para a gente poder sair. Ainda nós estamos numa curva ascendente aqui no Brasil, né? Então, os cuidados além da higiene, os cuidados com a higiene dos cuidadores, né? Os cuidadores também precisam até se higienizar mais do que o normal para poder cuidar das pessoas e não transmitir o Covid para as pessoas com deficiência. Sim, foi bem lembrado. Importante. Correu pela internet, Chico, algo que você já até comentou um pouco aqui, que as pessoas com deficiência que contraíam Covid não poderiam ter o acompanhante. Isso procede? Essa informação? Não, ela tem direito. Agora, não é todas que têm direito, aquelas que realmente necessitarem. Então, elas agora estão já permitindo acompanhamento dessas pessoas que necessitam de acompanhante. Uma pessoa que tem algum problema físico e que dá para ele se manter sozinho com o apoio das equipes de enfermagem, ele não vai necessitar do acompanhante. Mas, principalmente os autistas, as pessoas tetraplégicas e as pessoas com deficiência intelectual quando precisarem, estão autorizadas ou têm o direito de ter o acompanhante, tomando todas aquelas precauções que a equipe médica toma, né? Tem que tomar todas as precauções para ficar junto e ajudar naquilo que é possível as pessoas. Agora, tem alguns hospitais que contam com equipe que faz isso, né? Que já são preparados, então aí eles cuidam com a própria equipe. E aí a pessoa não pode... daí que se tem a equipe preparada para isso e for suficiente para atender a pessoa, ela não precisa. Agora, se não for, por exemplo, uma pessoa autista, é difícil ter uma equipe. Mesmo que tenha uma equipe excelente para atender, a pessoa autista ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas estranhas, né? Então, normalmente vai ter que ir alguém que já está acostumado a conviver com ela para que possa dar as orientações e ela seguir essas orientações, né? Então, uma pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade. Agora, já outras pessoas que têm entendimento, né, pode ser ajudada por outras que não seja alguém da família ou que sempre esteja em contato. E os surdos, a questão da comunicação, eles se encaixariam como aí? Tem profissionais? Da mesma forma, né? Se precisar, tem que levar alguém junto. Agora, se tiver na equipe alguém que fale, que possa se comunicar em Libras, tudo bem, daí a equipe mesmo se comunica. Chico. O princípio é precisando, não tendo outra alternativa, tem que ir o acompanhante junto. Sim. Chico, acabou de chegar para nós uma pergunta no Face, na verdade, a Gabriela Nunes, de Sorocaba, perguntou sobre a questão da educação inclusiva na pandemia. Sabemos que o governo está fazendo aulas pela internet. Como está sendo essas aulas para as pessoas com deficiência que necessitam de um apoio pedagógico, né, e um material diferenciado, né? Elas precisam tanto do material. A Gabriela, quero primeiramente agradecer a Gabriela aqui também, né, pelo questionamento, né, tirando essas dúvidas. Eu acho que já surgiu outras pessoas com esse mesmo questionamento. Como está sendo? Eu, propriamente dita, posso colocar uma questão local aqui de Paulínia. Eu recebi a informação de uma mãe de um filho com autismo que não estava conseguindo dar as orientações para o filho dela. Então, como proceder a aula à distância com uma pessoa hiperativa Foi pensado, a educação pensou nas pessoas com deficiência que
necessitam desse apoio? Você tem essa informação? Olha, Valdirene, tudo é novo nessa questão da pandemia. Né? Tudo é um aprendizado. Isso daí está começando a ser pensado agora. No primeiro momento, distribuir o seu material para todo mundo, aqueles que receberam material físico. No primeiro momento, aqueles que puderam ter acesso à internet começaram a ter. Aí foram vendo os problemas. A maioria, uma grande parte, não posso dizer se é a maioria ou a minoria, mas uma grande parte não tem acesso à internet. Então, fica mais difícil. Depois, uma parte precisa do apoio pedagógico, e nem sempre a família consegue dar esse apoio pedagógico. Ainda não está tendo, porque que é contraditório. Não pode ir se encontrar, então também não pode ir dar apoio, né? Uma pessoa estranha, né? Então, ainda tem muitas coisas a serem melhoradas nessa questão da educação à distância e da educação para as pessoas com deficiência. Sinto que não foi pensado nisso desde o início. Como é uma coisa nova, sinto que não foi pensado. Agora a gente vê que eles estão começando a pensar nisso. A própria Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo tem pensado nisso, ver como que pode melhorar isso, mas ainda não sei se encontrou alguma solução adequada, porque não há tecnologia que supere a presença de uma pessoa que está ali do lado, né? Ainda não tem tecnologia para isso. Vamos fazer um intervalo aqui, rapidinho, e logo estaremos voltando. Você sintonizado na Rádio Azadep Paulínia. Estamos voltando aqui com as perguntas com Chico Pirata, atual presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E agora, Chico, mais uma pergunta. Agora a pergunta é do José Tadeu de Osasco, de São Paulo. Ele mandou um abraço em primeiro lugar. Obrigado, José. Um abraço para você também. E fiquem todos aí de Osasco ligado na nossa sintonia, na nossa web rádio. E o José está perguntando sobre o auxílio emergencial para pessoa com deficiência que recebem o BPC. Elas têm direito? Pessoas com deficiência que solicitam auxílio perdem mesmo o BPC? Obrigado, José, pela sua pergunta, e agora o Chico vai estar respondendo. Então, pelas regras do auxílio emergencial, uma pessoa que recebe qualquer benefício do governo federal não teria direito. Então, quem recebe o BPC não teria direito. Assim como quem recebe pensão, só teria direito as pessoas que recebem menos de R$600 do Bolsa Família. É a única exceção que tem daqueles que recebem benefício do governo. Aqueles que recebem menos de R$600 passariam a receber o valor do auxílio emergencial. Então, não tem nem como perder o BPC se a pessoa receber o auxílio, porque ela não teria direito. Entende? Então, não existe, vamos dizer assim, previsto essa hipótese. A pessoa que recebe o BPC vai continuar recebendo o BPC. Ela não vai trocar o BPC, que é de R$1.045, por um valor de R$600. Não é? Claro, então, que não tem sentido. E se ela der entrada, ela não corre o risco, se ela... Não, ela não deve nem ser incluída, porque se ela tem o BPC, quando eles forem fazer a comparação de dados, vão perceber que ela tem o BPC e, portanto, não vai ser concedido auxílio para ela.
E você não acha que ajudaria, Chico? Porque pensando que um salário para quem recebe o BPC e está ali numa situação um pouco diferente, né? Estando em casa, passando mais tempo, às vezes tinha uma terapia, um atendimento fora, ia para uma entidade, está consumindo mais, está gastando mais. Você não acha que o governo deveria ter pensado nisso também? Porque, assim, acaba tendo um custo a mais estar em casa o tempo todo, né? De modo geral, né? Acho que aí dependeria de nós forçarmos um pouco isso aí, né? Porque achar que o governo vai pensar isso de livre, espontânea vontade é meio difícil, né? Mas eu não vi ninguém tratar disso, eu vou levar em consideração aí se, né? Porque acho que é importante. Você tem razão, quer dizer, as pessoas com deficiência normalmente já gastam mais, né? Gastam com outros equipamentos, com outros materiais que normalmente não se gasta. Então, o custo de uma pessoa com deficiência é um pouco mais alto do que uma pessoa sem deficiência. Acho que vamos levar em consideração isso. Acho que você tem razão. Seria justo poder contribuir aí, poder receber esse auxílio além do BPC. Vou levar em consideração, vou ver com os outros companheiros, outros estados, ver se a gente faz uma moção conjunta para o Ministério da Economia levar isso em consideração. Muito bom, obrigado, Chico. Bom, nosso tempo é curto, quero agradecer aí o carinho do pessoal que mandou mensagem aqui para nossa produção, Bruna Silva de Guarulhos, Fernando Oliveira de Blumenau, Santa Catarina, Yasmin de Curitiba, Roberto Lima de Valinhos, Karen Cardoso de Campinas. Tá bombando as nossas redes sociais, já no lançamento. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Continue ligados na melhor rádio do assunto para pessoas com deficiência. Para finalizar, né, gostaria de agradecer o Chico pelos esclarecimentos e pela prontidão em nos receber. Chico, gostaria de deixar um recado aí para os nossos ouvintes. Sim, primeiro agradecer essa oportunidade, agradecer aí as pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir e lembrar, se puder, fique em casa e se cuidar, porque essa Covid é grave, não é uma brincadeira. Se cuidem, se higienizem, lavem as mãos, passem álcool gel em todos os seus equipamentos, em todo momento possível. E muito obrigado. Obrigada a você, Chico. Muito bom, essa foi a nossa primeira entrevista com o senhor Francisco Núcio Serigoni, não sei se está certo. E você curtiu a primeira entrevista da ASADEP Entrevista? Fique aí com a gente na nossa sintonia para você ficar por dentro de todos os assuntos. Continue na nossa programação. Um abraço a todos. Um abraço, Chico. Muito obrigada. Obrigado a você.